Olá, bom dia. Esse é um vídeo que eu fiz sobre os trades que eu teria executado no dia 24 de junho. Então, vamos lá. Eu tô com o gráfico da Wanda porque eu tô, fazendo esses trades mais no gráfico da 8cap, mas ele tá muito bagunçado, tá muito sujo aqui, muito cheio de coisa de backtest que eu ainda não me sinto preparada para apagar. Então, eu vou fazer no da Wanda, que é basicamente o mesmo, né? A única diferença é que aqui, na realidade, nós fizemos uma pernadona de baixa e o preço voltou e começou enfim, a respeitar essas zonas. Bom, a gente tem então duas regiões de H4, né? O preço ele tá meio que entre essas regiões. A gente percebe que ele tá no H4, ele tá bullish e ele estava vindo em direção a essa supply. Eu não penso que essa supply seja muito forte, porque se a gente for reparar aqui, não tem imbalance nela, né? Ela foi totalmente mitigada, mas provavelmente havia mais mitigações para serem feitas, seja aqui nesse pavio, né, por exemplo. Eu também não acredito que, por exemplo, por mais que o preço ele tivesse vindo para cá, né, no M15, eu não acredito que ele faria isso aqui, ó, no M15, né? Porque eu penso que talvez o objetivo dele seja vir mitigar essa outra supply. Olha, a gente vê que nós temos imbalances aqui que não foram mitigados, a gente tem esses pavios, né? A gente vem de uma queda muito alta, mas no M15 o preço não vai chegar e vai fazer isso, né? No M15 o preço vai chegar e vai fazer algo como isso, né? Vai vir buscar um pouquinho mais aqui embaixo até ele de fato vir e romper, se é que ele vai romper. E essas lateralizações são as que fazem a nossa alegria, né? São essas lateralizações que eu tô tentando tradear, fazendo trades curtos, enquanto eu não vejo um sinal mais claro de que o preço ou vai vir buscar essa supply aqui de cima, ou ele vai vir buscar mitigar as demandas aqui de baixo, né? Nós temos aqui várias demandas para serem mitigadas. Não sei para onde o preço vai. Então, enquanto isso, a minha ideia era fazer pequenos trades aqui, né? Então, bem, nós temos essa demanda e essa supply. A gente vê que o preço não veio aqui para essa demanda, então eu vou até apagar ela para não poluir muito e eu vou para o gráfico de H15. Quando eu fiz esses trades, deixa eu ver onde que o preço estava. 24 de junho. O preço estava aqui, ó. Eu acordei e o preço começou Tava começando a cair, né? Eu vim pro gráfico, o preço estava nessa pernadinha de baixa. Então, qual foi a minha ideia aqui? A minha ideia foi a seguinte: o preço tá vindo para essa pernada de baixa. E o que a gente tem aqui que poderia segurar esse preço, né? Ele poderia vir aqui até algumas demandas no M15. Essa daqui era para mim a demanda mais óbvia que tinha, que o preço poderia vir, né? É claro que ele poderia vir para baixo também, para buscar aquela região de H4, né? Poderia. Mas aqui, a minha proposta é de procurar pequenos trades, né? A minha ideia era o seguinte: bom, o preço ele vai bater aqui, de repente ele vai voltar para vir mitigar alguma zona de supply aqui nessa região. A gente percebe que isso tudo aqui é uma demanda, é uma supply de H4, mas é claro que a gente pode também tentar encontrar zonas aqui no M15 em que o preço poderia reagir, né? A gente vê que aqui, por exemplo, olha, é uma zona interessante porque a gente tem aqui todo esse imbalance para ser mitigado, né? Então, essa daqui poderia ser uma zona interessante no M15. O preço estava aqui, né? Se bem que aqui ele já tinha mitigado isso aqui, né? Isso aqui nem tá válido mais. Mas tinham outras regiões também. O preço poderia, por exemplo, bater aqui e subir para mitigar.
Ó, tudo isso daqui estava para ser mitigado, né? A gente tinha aqui uma... Infelizmente eu não posso mostrar, eu ainda não tenho aquele mecanismo de fazer o replay, né? Eu pretendo solucionar isso em breve para poder mostrar esses trades com mais clareza, porque às vezes umas coisas já aconteceram, fica um pouco confuso de ver, né? Também pode ter algum bias aí. Mas, de toda maneira, eu pensei o seguinte, olha, podemos vir aqui fechar esse imbalance, né? Uma grande possibilidade do preço bater aqui, fechar esse imbalance e ou cair ou subir, né? Vai saber. A gente tinha aqui esse pavio, que não tinha sido mitigado uma vez, mas pode ser sempre uma possibilidade, né? E tinha essa região aqui que eu não acreditava muito que seguraria, porque aqui a gente já teve muita mitigação, olha, a gente, né, tem 4 candles, então eu não acreditava muito que essa zona queria segurar. Então a minha ideia foi a seguinte, eu cheguei aqui, né, os candles eles estavam caindo, você vê que aqui é um pouquinho depois da abertura de Londres, olha, 8h15, eu fui pro M1, em busca de encontrar reações aqui. Basicamente, essa era a ideia, né? Eu acho que essas operações que eu estou testando, elas são operações de risco, né? Porque ela não está em uma zona forte, ela não está como uma zona de H4, que a gente sabe que vai ter uma reação, né? Então a gente está somente contando com uma reação em M15. Por isso, eu acredito que seja importante a gente pensar em algumas maneiras de proteção de capital. Como eu já disse, eu acho que aqui a gente tem que tirar o risco da operação o mais rápido possível, sabe? Se der entrada, faz uma parcial de 50% e 2-1 e setar um alvo mais modesto, né? Como eu comentei, eu achava que esse alvo aqui era um alvo em potencial, porque ele é o alvo mais próximo, né, nessa região. Então o preço veio aqui, né, foi caindo e eu liguei o meu maravilhoso indicador Chalk Finder e ele mostrou aqui, ó, pá, Chalk. Cara, isso aqui foi muito legal, né? Fez Chalk, então a gente vai abrir uma posição de compra aqui e o preço buscou lindamente, né? Eu achei, aqui eu coloquei, como eu disse, né, teria feito uma parcial mais ou menos aqui, de 2-1, e deixaria o preço rolar até aquela região que eu achava que era um alvo possível, né, que é essa região aqui. Eu não vou mentir para você, eu fiquei, e ela buscou, né, nós tivemos aqui um trade com risco retorno de 7,25-1, com um lucro de 1,54%, um trade que começou mais ou menos aqui às 9 da manhã e terminou às 11 praticamente, né? Então, é um trade muito, muito bacana, muito gostoso, que deu uma entrada maravilhosa, totalmente dentro do nosso setup. Tem uma coisa aqui que me fez duvidar um pouquinho, que era o seguinte, aqui, quando eu abri a caixa de GAN, a gente percebe que o preço ele não foi nos 50%, olha, da caixa de GAN. Então, isso me deixou ainda com um pouquinho mais de dúvida se o preço iria chegar nesse alvo e que dirá nos alvos acima, né? Eu comecei a pensar assim, olha, se ele não mitigou tudo, é possível que ele não vá buscar aqueles alvos mais acima. A gente tem que realmente ser modesta em pensar que ele pode muito bem voltar aqui para mitigar de novo, para aí sim fazer a sua subida maior, né, para as supplies superiores do H4. E realmente o preço voltou, né? Aqui a gente vê. Ele não teria nos estopado, então a gente podia, né, ter continuado, mas a gente, quando ele faz isso aqui, a gente toma aqueles sustinhos que a gente não gosta, né? Eu tô treinando essas entradas, Roberto, tipo, não é por uma questão de ganância, sabe? Eu acho que eu tô treinando ela porque essas entradas em M1, né, mesmo que a gente não esteja em uma zona de M15, de H4, mesmo que a gente não tenha feito no M15 um choque, para aprender os padrões, né, para treinar a entrada,
sei lá, pegar a velocidade dos movimentos. Mas eu tenho percebido que, de repente, vale a pena, né? Porque geralmente quando bate em uma supply ou demanda interessante, dá uma reação, pelo menos uma reação de 2-1, que é o mínimo para você pagar o seu stop. Então, bem interessante, né? Quando o preço chegou aqui, mais ou menos, eu percebi que ele fez uma volta, eu fiquei super tentada a sair da operação. Falei, cara, ele vai voltar para cá, eu vou perder o meu lucrinho. E eu acho que todo esse mindset é uma coisa para a gente também ir evoluindo, né? Quer dizer, quando a gente vê que, pô, ele fez isso aqui, ele vai voltar, eu devia fechar a operação, você vê que não, ele foi no alvo, sabe? Quando isso acontece 10, 15 vezes, a gente começa a pegar confiança no alvo, né? Bom, foi no alvo e aqui eu falei, bom, se ele foi no alvo e ele fez essa paviada aqui, eu pensei, cara, de repente isso aqui dá um short. Então eu fiquei observando, né? O Chalk Finder não estava indicando. Ele indicou short, choque, só aqui, né? Aí já não teria dado entrada. Mas, assim, eu confio no Chalk Finder, né? Só que eu também dou uma olhada por minha conta, até porque eu não quero também ser dependente de um indicador, embora ele seja super mega, sabe, ajude demais. Eu acho que é importante também eu continuar treinando o meu olho, né? E ao fazer isso, eu vi um choque aqui que talvez o Chalk Finder não tenha indicado porque talvez seja um choque no 15 segundos, né? Ou porque talvez eu tenha feito um erro. Você vai ver comigo, você vai me dizer o que você acha. Olha, eu estou tentando reproduzir aqui o que o preço fez na minha visão, tá? Ele fez isso, ó. Ele veio aqui embaixo, ele veio aqui, né? Para mim, Roberto, eu vou até colocar essa linha aqui mais forte para ficar mais claro para você, olha. Para mim, o preço fez um choque aqui. Eu vejo um choque ali. Você me diga se eu estou enganada. Mas para mim isso aqui foi choque. Então, o que eu teria feito, né? Eu teria feito uma venda. Fez o choque aqui nesse candle. Eu teria colocado uma venda nesse candle porque esse aqui tá bem claro que foi ele que fez o preço ir para baixo. É claro, né? Sempre dá o medo de que o preço venha aqui, de que, sabe, dê errado, né? Dá. Mas eu teria colocado aqui em primeiro lugar para ver e teria rapidamente cobrido o risco retorno. E aí eu pensei, bom, eu acredito que esse preço, provavelmente ele vai voltar nessa demanda para aí sim subir para as áreas mais altas do H4, que eu tinha a impressão de que esse era o objetivo do preço, sabe? É ir mitigar H4 para cima ou até mesmo superar essa H4. Eu pus aqui o alvo principal, né? O preço buscou e a gente teve mais um trade agora com risco retorno de 12 para 1. Com 1,43 de lucro, né? Então, juntando esse trade, a gente teve 3% de lucro entre 9 da manhã e 11 e meio-dia. Cara, isso assim, é muito legal, né? Se a gente tivesse colocado o stop aqui em cima, que seria, né, mais conservador, né, o stop acima desse pavio, a gente teria tido um risco retorno de 7 para 1, que também é muito bom. Então, eu vou terminar o vídeo por aqui e eu vou mostrar para você depois os outros trades que eu fiz na parte da tarde. O preço voltou aqui e eu acreditava que ele subiria, né? Só terminando de falar isso. Só que aqui ele não deu entrada para mim, né? Então, eu deixei para lá. É isso aí. Um abração.